exemplo, o Felipe Marques fala que a minha entrevista no Pânico foi a... O que ele falou? Que tá lá a pior, eu não vi o vídeo, mas... Não, foi maravilhosa. Não, ele falou que foi a mais bizarra, sei lá o quê. Eu falo o seguinte, você fala essas merdas foi aqui bizarro de forma e eu de acho legal, que né? o que eu falo é bizarro pro mundo, mas essas coisas que vocês falam é normal. Não é normal, é bizarro, é uma piada, é uma brincadeira. Não é piada, cara. Claro que é, mas tu não vai piada. decidir se é uma piada ou não é uma piada. Se fosse piada, você não enfiava no cu, é realidade. Mas eu não enfio no meu cu, eu tô fazendo uma piada. Tá, agora é uma piada. É, exatamente. Agora é. É, eu enfiei uma baqueta no meu cu quando eu tinha 20 anos e agora eu tô fazendo uma piada sobre isso. Ah, tá justificado. É uma piada, Mário, calma. Tu gosta de comédia? Cara, eu acho que assim, já teve tempo de comédia e já tem tempo de desespero. Você tá vendo como é que tá o mundo? Um monte de gente achando que... Calma. Tu Cara, gosta de comédia? Não acho que é o momento pra comédia. Não, tá, mas eu acho que é. Tu gosta de algum comediante específico? Um comediante específico? Cara, não. Por isso que tu não consegue entender que quando eu falo sobre enfiar Na uma verdade, baqueta no meu cu, eu gosto de um tu cara. não sabe que isso é uma piada. Tu Tem um acha que é cara, sério, tu não. acha que eu sou servo do Satã, porque tá todo mundo contra a tua ideologia. Na Calma, verdade, eu acho que é o uma servo do Satã é piada. quem mente. É uma piada. Quem mente é servo do Satã. E eu tô mentindo agora porque eu não vou enfiar no meu cu, é uma piada. Eu sei que você não vai enfiar no seu cu, porque Sim. primeiro que nem cabe. Cabe. Era uma piada ou era uma mentira? Que você enfiou no seu cu a baqueta lá Não, que eu vou enfiar isso aqui no meu cu. Eu acho que você não vai fazer isso com essa baqueta, porque é uma baqueta que Tá, é uma piada ou é uma mentira? Cara, é uma piada, mas eu não tô aqui pra fazer piada. E mesmo que eu falar antes, você vai responder o Tu depois. não tá aqui pra fazer piada. Isso aqui foi o quê? Não foi uma piada? Cara, isso na primeira verdade, coisa isso não que tu foi, fez isso nesse não foi podcast uma piada. Isso Mário. não foi uma piada. Tu é um grande comediante. Isso não é uma piada. Tu é um grande Isso comediante. não é uma Falta piada. desculpa. Isso aqui foi uma Isso bela aqui foi pra piada. mostrar Eu pra adorei essa vocês piada. a realidade. Eu achei Eu quis mostrar foi muito boa essa quem piada. é que tá me entrevistando. Meu público não sabe. Tá, mas foi uma bela piada. Eu tô te elogiando. Parabéns, foi uma bela piada. Cara, não foi a intenção de fazer piada. Foi qual a intenção? Então? A intenção foi mostrar a realidade. Qual a realidade? A realidade é que você enfia a baqueta no cu, que você enfiou uma baqueta no cu e acha super legal falar isso na internet. E eu sou, uma vez e você virou uma fala de piada mim, minha. e você bota lá no thumb lá, a entrevista mais bizarra do mundo, Mário no Pânico. Eu sou a entrevista mais bizarra do mundo. Tu O viu? normal é... Mas não é eu normal. Não vou ver vídeo do cara que vem com uma calça coladinha, que é pick-up artist. Não. É o futuro do Mas a gente tava te elogiando. A gente homossexualismo. falou que tinha sido maravilhosa a entrevista lá. Eu e o Caio, a gente falou que foi maravilhoso. Cara, eu acho que vocês fazem isso, sabe por quê? Primeiro que eu não vi. Você viu o que ele falou lá? Nem vi aquela porcaria, mas ainda eu vi a thumb lá e falei, pô, esse cara fala que é bizarro. Mas tu nem viu o que a gente falou. Lógico, eu não vejo essas merdas, cara. Eu não vejo essas Eu não vi, por exemplo, quando você entrevistou um travesti. Eu não vi quando você entrevistou as pessoas. Eu não vejo. Eu nem vi você com o Felipe Marques, mas sabe o que eu vi? Eu vi o seguinte, eu vi o Felipe Marques lá, falando, uma thumbzinha do Felipe Marques falando o seguinte: a entrevista mais bizarra do mundo, Mário. Mas tu nem viu o vídeo. Lógico que não, vou ver ele, o que eu vou aprender com ele? Mas eu e o Caio, a gente tá falando que foi maravilhoso, que foi engraçado. Tá falando aqui pra mim. Então bota o vídeo aí. Eu posso colocar o áudio aqui pra gente, do Pode corte. botar. A gente falou que foi maravilhoso, foi engraçado. Você acha engraçado Eu o que achei. eu falei? Eu não acho engraçado o que eu falei. Peraí. Não é engraçado o que eu falei. Eu não Aquilo ali falei, foi sério. Cara, eu não falei o que tu disse foi engraçado. Eu falei que o clima do programa foi engraçado. Não foi engraçado aquilo. Pra mim foi, Mário. Eu ri. Mas não era pra rir. Mas era eu pra ri. chorando. Tu não vai controlar o que eu faço. Eu ri, eu achei legal, Você achei riu engraçado. de ver... Porque eu achei disruptivo. Eu achei que tu foi lá e quebrou a dinâmica. E eu quebrei a dinâmica aqui também. Exatamente. Eu achei engraçado, achei maravilhoso. E depois a gente falou sobre isso, falou, vamos chamar ele aqui. Não é pra brigar com o Felipe Marques, cara. Na real, calma, cara. Na real, eu calma. não tenho que brigar com ele. Você sabe a real dele? Não sei, eu sei o que ele sabe. Tá bom, mas aí não tem O problema. que aconteceu naquela época, 2016, quando eu entrei no mercado de pick-up lá e vi que eu entrei como investidor naquilo, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. O que era isso? Eu não sei o que Você era. não ficou sabendo que teve aquele Pua Summit? Foi um programa. O que era isso? O Pua Summit foi um negócio que, assim, naquela época eu tava completamente, zoado da cabeça, eu tava triste pra caralho, porque eu tinha ganho muito dinheiro, não sabia o que fazer. E eu tava vivendo pra Nova York, tava viajando, tava vendo um monte de besteira, aí eu resolvi investir nos meus amigos. Aí os caras chegaram pra mim com uma ideia, vamos investir num evento pra ensinar uns caras como ter autoestima, como ser um homem e tal. Aí vai lá, aí eu falei, tá bom, vou investir X. Aí beleza. Eu fui lá ver, né? Eu não investi e não vejo as coisas que eu faço. Aí eu fui vendo eles falando aquelas porcaria. Só que um dia antes disso acontecer, eu tinha visto esses caras saindo de balada, falando que são pegadores, que são sedutores, né? Eles não tinham te falado que era um bagulho pra pegar mulher. Eles estavam falando sobre autodesenvolvimento. Era mais um bagulho de autodesenvolvimento e tal, mas a questão Foi não é isso só... que eles te falaram. mas Quando chegou lá era outra coisa, é isso? Não é isso. A questão é que a questão é que era mentira, né? Porque nem mulher eles pegam.
Entendeu? Porque, pô, você quer ensinar a pegar mulher? Pelo menos ensina, né, direito. Não faz os caras, na verdade, idolatrarem eles mesmos, homens, com uns papinhos de autoajuda meio... que nada com nada. E outra, se você for ver os pick-ups hoje mesmo, o futuro do pick-up, por exemplo, na minha opinião, vendo que eles, por exemplo, eles fingem que pegam mulheres na balada. Aí eles vão... Como é que é o ritmo? Como é que é o negócio? Eles vão pra um boteco, começa a encher a cara. Aí chega lá na balada com um cara lá, um moleque, sei lá, meio bobo, querendo agradar os outros. Sabe quando a pessoa quer aprovação social, quer ser conhecida, quer ser famosa, sei lá, quer conseguir pegar mulher? Aí vai lá, paga esse cara, pra esse cara te ensinar a pegar mulher. Só que esse cara não pega mulher. Esse cara fica falando pra você o que fazer, mas ele mesmo, se tu chegar pro cara, ó, vai lá, vai naquela menina ali. Os caras... Pega! Não, tô falando assim, vai ali e pega. Você acha que os caras pegam? Você acha que os caras pegam? Não sei. Aqui, deixa eu entender. Então eles pegavam os molequinhos mais jovens que eles e eles iam junto com tinha gente velha, sofrida, assim, gente que acaba... Por exemplo, se você entende o que é adultério, se você entende o que é pecado, você entende que as pessoas que entram nisso, elas entram, por exemplo, você vive nesse mundo que é normal. O mundo onde você transa com um monte de gente e no futuro você vai conhecer alguém que vai casar. Então você transa com um monte de gente, é isso que eles nos ensinam, né? Vai lá, testa todo mundo, vai lá, namora, faz sexo sem compromisso, que é o que Deus odeia, tá escrito. Sexo sem compromisso Deus odeia, ou seja, namoro é uma abominação para Deus e é bom para os servos de Satã, certo? E aí os caras chegam todo ferrado dos pecados normais, o cara quer corno, porque os caras, tipo... Desculpa falar, os caras querem pegar qualquer mulher, os caras vão lá pra balada, as mulheres já, né? E os caras mesmo já estão errados, as mulheres estão erradas e eles querem que dê certo. Chega esses caras que não pegam mulher, porque eles não pegam. Esses caras aí bebem pra caramba, engana um monte de cara e leva os caras pro caminho mais errado ainda do que o caminho que eles estavam antes. Porque os caras, pelo menos antes, eles tinham alguma moralidade. O negócio é completamente imoral, é só mentira, por exemplo. Você acha mesmo que o Felipe Marques é pegador? Ou que o Bruno Giglio... Ah, para, né? Mas eu não fico pensando nisso. Cara, eu vi isso lá. Eu vi os caras enganando um monte de cara ali naquele negócio, porque eles não faziam nada. E foi junto no... Eu era dono do evento. Como é que é o nome? Infield. Tu foi junto? Eu tive que ir porque eu era dono do negócio, eu acabei investindo dinheiro naquilo, cara. Sim, mas aí tu viu lá o... Eu vi a real. Que eles estavam ensinando os caras a fazer umas paradas que nem eles fazem, isso? Nem só isso, não é só isso, é contando mentira. Que tipo de mentira? Porra, eles criam um monte de regra pro cara viver, zoam a cabeça dos caras, faça isso, faça aquilo, usa calça, parece que o cara usa umas calças meio de baitola. Desculpa falar a verdade. E os caras que, na verdade, nem pegam a mulher. O Bruno Giglio, até hoje, eu sei a história dele. Eu adoro o Bruno Giglio. Social Arts. Fala a real. O cara é gente fina pra caralho, igual você. Só que ele é virado no giré de falar que é o capeta. Por quê? O cara sofreu um monte de... Eu falo... Deixa eu terminar o meu raciocínio. Mas ele fala que ele é o capeta? Mais ou menos, acho que deve falar. Mas ele fala de verdade ou ele faz brincando pra te dar uma provocadinha? Cara, não é questão de provocada. Vocês não sabem que não existe provocada. Não, calma. Eu quero saber se ele fala, se ele é de verdade cara, satanista, ou sei lá o quê. Se vocês provocam um negócio... Eu quero saber se ele se diz Não, ele satanista. não fala. Ele tem um jeito todo dia... É porque o que acontece? O cara só se fode com mulher. Aí o cara começa a criar regra do porquê que ele só se fode com mulher. Sim. Certo? E dessas regras que eles criam pra... da cagada, porque na verdade eles fazem merda, eles não têm autoestima nenhuma, o papo deles, eles ficam pensando em mulher o tempo inteiro, eles querem saber de mulher o tempo inteiro. E a grande verdade é que eles encontram pessoas que estão sofrendo na internet porque não pegam mulher. E aí eles viram os pegadores de mulher, mas só são pegadores de mulher porque aqueles caras acreditam, porque na realidade é completamente diferente, tanto que eu vou te provar como. Eu não tive uma empresa disso, logo depois que eu fiz esse evento, eu falei, eu vou quebrar esses caras. O que aconteceu naquela época? Sumiu todo mundo. Só que como pecado, eu falei a real na internet. Tu falou sobre o picape. Falei sobre tudo, mostrei a real sobre isso. É uma mentira, é uma farsa. E na verdade as pessoas só ficam piores. Os caras, tem cara que larga o emprego e começa a estudar Mystery achando... O cara fica... Estudar o quê? Mystery Method, Não sei o que é, mas é um método pra pegar mulher. Só que o cara que criou isso é completamente deprimido, todo ferrado. Só que ele vive do quê? Das mulheres que ele pega ou da idolatria dos caras que ficam lá? Entendi. Então o que acontece? É um jogo de mentira. A internet hoje, se eu realmente... Vou falar a verdade. Quem é realmente esperto é uns caras que começam a falar como fazer um
Bola Gato. Como tem um cara que faz, como é que é o nome dele? Eu não prefiro nem falar o nome desse cara. Mas o cara é engraçado, como é que é o nome dele? Eu vi o vídeo dele, tutorial de como fazer um Bombocast, né? O de terno azulzinho. O Diego Matos. Maravilhoso. Ele foi nesse evento. Ele foi, por exemplo, foi o cara que eu pedi pra diminuir o tempo. Porque eu falei, diminui o tempo desse cara. Ele fez o tutorial de boquete lá? Não, ele tava ensinando os caras a pegar a mulher. Só que ele descobriu que fazer o negócio... Ele descobriu uma matemática pra enganar a mulher, que é... O Richard sabe mais. Que é pegar uma mulher pra falar com um homem pra falar com mulher, e aí tá ganhando dinheiro e tá achando que tá bem. Só que na verdade o que é? É um monte de demônio, desculpa falar, eu acredito nisso. É um monte de demônio se enganando uns aos outros e ninguém falando a real na internet. O meu papel não é que as pessoas gostem de Mário Schwartzman. Eu não quero que as pessoas nem saibam que meu nome é Mário Schwartzman, apesar que já sabem. Eu sou sem sucesso. Senão as pessoas também criam uma ideia errada sobre mim. As pessoas acham que eu nasci cheio de dinheiro. As pessoas acham que eu nasci num berço de ouro e não foi assim minha vida. Eu não sei, eu acho que ninguém fica pensando sobre isso. Cara, muita gente... muita coisa desse tipo? A maior parte dos meus haters é isso. Mário Schwartzman. Pô, teu sobrenome judeu-alemão, cara. Mas os caras, o que eles falam de ti? Eu nasci em berço... Tem muita gente que, por ser incapaz de acreditar, por exemplo, a pessoa não tem capacidade de acreditar nela mesma. Então ela precisa conseguir desculpas pra ela do porquê aquele cara conseguiu o que ela não conseguiu. E como é que ela faz isso? Falar, esse cara aí, ele já nasceu milionário. Mas tu não acha que em um certo nível tu faz isso com outras pessoas também? De achar que nasceu milionário? Não, desse julgamento, de não ser é julgamento, porque de falar essas coisas. Eu não fui hater. Não, perguntar de boa. De boa, eu não fui seu hater. Você mentiu pra mim e você falou uma coisa pro seu público e falou outra coisa. Isso é mentira. Eu não compactuo com mentira. Não, você mesmo perguntou, eu não vou compactuar com a sua mentira. Tá bom. Eu tô falando sobre, por exemplo, tu vê os caras lá no grupinho deles de pua. Por que isso te incomoda? Porque naquela época me incomodou porque eu entrei naquilo. Afinal, eu investi naquilo. Eu não sabia o que era. Mas tu podia sair. Não pode sair. Ou eu fico comprar essa guerra. O pecado gera escravidão. Por exemplo, você nunca namorou alguém que você não conseguiu terminar por um tempão? Ou você nunca ficou no emprego que você não conseguiu sair por um tempão? O pensamento é diferente da atitude. Às vezes a gente pensa que é só sair fora, mas não é. O pecado gera escravidão. Cara, é bíblico, Gênesis. O pecado gera escravidão. Você fica preso. Mas tu não acha que tu fica preso também quando tu fica com tanta raiva desse acontecimento? Tu não se torna um escravo desse sentimento? Quando eu percebo que eu faço merda, eu não quero perder minha salvação por causa das merdas que eu faço. Jesus falou, se você fez algo que... Tá na Bíblia, inclusive, isso tá em Levítico, tá? Se você fez algo de errado e sua consciência te cobra, corrija. Se arrependa. Como que eu fiz então? Como é que eu me arrependi e resolvi falar, não, peraí, eu fiz errado, então eu vou corrigir o que eu fiz errado. E fiquei lá meses pra... quando eu percebi que já não importava mais, que as pessoas que entenderam, porque tem um prazo, eu não vou conseguir mudar o pecado no mundo, eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não sou Jesus Cristo. Quando eu cometo algo de errado, eu falo. Quando eu percebo que acabou a hora de falar, eu fico quieto e mudei. Quando que eu mudei? Eu mudei pra sem sucesso quando vieram com os papos de empreendedor de palco. Que inclusive até hoje muita gente me hateia, fala, esse foi o cara que falou da Bel Pass, esse foi o cara que derrubou a Bel Pass, e é mentira, porque na verdade quem derrubou a Bel Pass eu sei, porque o coach da Bel Pass foi lá em casa, que é o mentor dela, foi lá em casa uma vez e me contou a verdade de quem realmente fudeu ela, e eu posso até falar o nome dele, eu não tenho medo dele, e falo até como foi. Porque quem derrubou ele, a Bel Pass no final, depois de tudo aquilo que rolou, foi o próprio Flávio Augusto da Silva. Tá? Que ele que fez o inferno na vida da Bel Pass depois, por quê? Porque ele queria se desassociar da imagem que ele investiu para que a imagem dela fosse, a menina do Vale. Depois descobri que era uma mentirosa, que eu já falava antes, não porque ela simplesmente fazia igual você. Não tem problema as pessoas saberem ou não saberem disso. Eu fiz Harvard. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Contar uma mentira é a mesma coisa. Mentira é mentira, cara. Tá bem.